Olá, eu sou o Roberto Chagas e está começando mais um podcast do Roberto. E hoje eu quero trazer para vocês, nessa pequena explicação curta, entre 12 a 15 minutos, uma palavra que se encontra no livro de Mateus, a partir do capítulo 18, no versículo 23. Quero falar sobre uma questão de perdão. Há uma série de formas que Jesus deixou para nós como exemplos de perdoar as pessoas. Mas aqui, o exemplo que ele usa nessa parábola é um perdão de credores, pessoas que pegam dinheiro emprestado ou um objeto emprestado e não têm condição de devolver, e aqui Jesus usa esta parábola. Mas antes, porém, como eu sempre faço no início dos meus vídeos, eu lhe peço que você clique no link que está aparecendo para você aí, das minhas redes sociais, que você possa me seguir, que você possa compartilhar, tocar o sininho, que é muito importante para que o engajamento deste vídeo chegue mais longe, onde você me ajuda e eu irei te ajudar também. Pois todos aqueles que me sigam, que estão me seguindo, que estão compartilhando comigo esses vídeos, farei a mesma coisa também com seus vídeos e suas redes sociais. Então clique aí no link desse canal e me siga, para que você não perca nenhum vídeo que eu posto durante a semana. Antes, porém, fique aí com a vinheta e eu já volto. Como eu disse inicialmente, Jesus usa aqui a parábola do credor incompassivo para nos explicar como é importante que nós devemos obter e dar o perdão a todos aqueles que nos fazem mal de alguma certa forma, seja pedindo emprestado um valor financeiro ou algo de um bem material. Na parábola do credor, ele deixa bem claro sobre uma pessoa que, como se fosse hoje um agente financeiro, para não falar uma outra situação, um agente financeiro que empresta dinheiro cobrando juros. Mas esse agente, ele não somente empresta a uma série de pessoas, mas ele pega emprestado para poder começar, acredito eu, aqui não está falando nesta passagem, que ele não deve ter iniciado este projeto dele, ou hoje, como nós vemos aí em muitos casos, as pessoas que, vamos citar o nome aqui, de agiota, ele não começa emprestando dinheiro porque ele tem muito. Com certeza ele pegou emprestado de alguém antes, ou teve uma pequena herança e começou a fazer essa questão de agiotagem. Mas atrás desta agiotagem, ele tem também algumas pessoas que trabalham para ele para fazer cobranças ou que ele empresta esse determinado valor. Mas ele pode também ter adquirido este valor com alguém de maior posse. E aqui no caso que está sendo exemplo para Jesus dentro da parábola, seria um rei, uma pessoa que dentro da cidade tem um poder aquisitivo muito alto e ele empresta esse dinheiro para esse agiota. O agiota está devendo a ele muito tempo, faz um bom tempo que ele não faz os seus acertos, que ele não leva ali para esse rei ou esse senhor uma questão financeira mensal. Então ele é cobrado por isso. O rei manda chamá-lo e ele chega à frente do rei. E ele explica a esse senhor, a este rei, que ele não tem o valor ali necessário para pagar aquela dívida no momento. Ele não tem como quitar essa dívida. E ele vai conversando. E chega a um determinado ponto, acredito eu que, como a palavra está dizendo, que ele possa até chegar e dizer que não tem mais jeito para pagar.
ele não consegue mais colocar em dia as suas contas. E nós poderíamos ver nessa situação no dia de hoje, quando uma pessoa adquire, por exemplo, um carro e ele começa a pagar algumas cotas deste carro e depois não consegue pagar mais. E a financeira, ela vem buscar este carro sem ter pena daquele que comprou e já tenha pago uma determinada soma de parcelas. E aqui neste caso, nós vemos algo semelhante. Ele está devendo a esse senhor, ele está devendo a este rei, e ele pede clemência. Ele dobra o seu joelho, ele pede clemência, pede piedade, e esse senhor, complacente, ele olha para aquele homem que estava devendo para ele já tinha muito dinheiro, ele não havia necessidade de cobrar aquele homem de um modo mais brusco, um modo mais rude, então ele perdoa aquele homem daquela situação. Ele sabe que aquele homem tem bens materiais, ele sabe que aquele homem tem família, ele sabe que aquele homem tem outras coisas, que seria no caso de hoje, uma pessoa que deve uma boa quantia, ele tenha carros importados, tem casa na praia, sítio, fazenda, e ainda assim está devendo para as pessoas e diz que não tem condição de pagar. Então ele entra em concordata e não paga ninguém. E neste caso aqui, o rei chega a citar que ele poderia muito bem tomar a sua esposa e seus filhos para quitar toda a dívida. Mas o homem começa a chorar, começa ali a clamar por piedade. E esse senhor, pensando muito naquela situação, resolve então perdoá-lo desta dívida, desta causa. E o homem, com certeza, ele sai dali todo feliz, todo contente, pois a quantia que ele devia era uma quantia exorbitante, pois para o rei ou o senhor citar que iria tomar a sua mulher e seus filhos, com certeza era um valor considerável. Mas nesta saída, Jesus explica também dentro da parábola que este homem, ele se encontra com alguns credores, com algumas pessoas que lhe devem. E dentre essas pessoas que já sabiam o que tinha ocorrido com ele, que ele provavelmente teria ido até o rei, teria ido até o senhor pedir clemência, um deles pede também para ele, sabendo que ele foi perdoado dessa situação, provavelmente, então fala com ele: olha, eu quero te dizer uma coisa, eu não tenho condição de te pagar neste momento. Posso até pagar mais para frente, mas agora eu não tenho. Então esse agora, que antes era devedor, agora está cobrando. E ele não quer entender a situação desse pequeno credor que agora está perante ele. Ele já havia passado por uma situação com o rei, com o senhor, mas agora era ele que tinha o poder na mão de poder dar ali uma situação de perdão ou não para quem devia para ele. Ele prefere, então, prender este homem, chama ali uma determinada guarda e o leva até o rei. Mas o que acontece? Antes dele chegar ao rei, os seus credores que estavam ali, eles se aproximam do próprio rei, do próprio senhor e explicam a situação. Rei, veja bem o que está acontecendo. Aquele homem que aqui esteve, que chorou por perdão, que chorou por clemência, e o Senhor o deu um perdão, ele agora está na mesma situação. Então, esta situação dele estar cobrando ali esta pessoa faz com que os credores que estavam ao redor percebam o que está acontecendo e resolvem se dirigir até o Senhor, até o rei, onde antes este mesmo homem que agora estava cobrando aquele que lhe devia dinheiro foi perdoado. Então eles chegam ali e dizem para o rei, dizem para o Senhor: olha, aquele homem que esteve aqui há poucos instantes e o Senhor perdoou a dívida dele,
ele agora está cobrando de uma outra pessoa. O Senhor deu perdão para ele e ele não quer perdoar as pessoas que devem para ele. Então, o que ele faz? O rei manda buscá-lo novamente, manda chamá-lo para ter uma nova audiência com ele. E ao chegar, o rei já vai logo falando: que negócio é esse? Você esteve aqui, me explicou a sua situação, me disse que estava com muitas dívidas e não teria condição de me pagar. Falei que iria tomar sua mulher e seus filhos. Você me implorou, você pediu para que eu não fizesse isso, e eu tive um pesar no coração e perdoei você e sua família. Mas ao sair daqui, você encontra com uma pessoa que deve para você uma quantia muito menor do que a que você deve para mim. E mesmo assim, você não teve o coração para tomar a mesma decisão que eu tomei. E agora você volta até aqui, pois eu fico sabendo dessa história e quero saber de você. O que eu devo fazer com você? E o rei dessa vez não o perdoa. Dessa vez o rei toma uma decisão drástica. E com Deus é a mesma coisa. Olha o que diz aqui, no último versículo desta parábola, que é o versículo 35. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. E isso aqui que Jesus usa na parte final desta parábola, ele deixa bem claro do amor que ele tem, que o nosso grandioso Deus tem por nós. Ele perdoa nossos erros, perdoa nossas falhas, perdoa tudo de errado que nós fazemos, pois nós clamamos a todo instante que ele possa nos perdoar. Mas na hora que alguém aparece, que comete um erro, um deslize conosco, nós não perdoamos. Pelo contrário, a pessoa está no nosso ministério, eu perdoei fulano, mas não quero me sentar do lado dele. Eu perdoei fulano, mas não vou nos lugares onde ele estiver. Eu perdoei fulano, mas não vou de forma alguma no dia que ele estiver pregando ou na liderança ali de um culto. Que perdão é esse que você deu? Não se esqueça, você irá responder por isso. Você será cobrado por isso. Pense muito bem nesta parábola do credor incompassivo. É um credor que não perdoa de coração. E aquela pessoa que não perdoa de coração, de forma alguma, vai ter a sua salvação plena e definitiva. Terá que responder por isso. Quantas pessoas já cometeram erros com você? Quantas pessoas já falharam? Quantas pessoas você não perdoou, mas pediu perdão a outras e quis que as outras te perdoassem? Pense bem nisso. Pense bem. Esta é a parábola do credor incompassivo para vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Como eu já falei inicialmente, estou sempre postando aqui neste meu canal, Podcast do Roberto, um vídeo por semana. E você que nos acompanha, que tem nos seguido, se quiser dar o seu like, dá um joinha aí. Se quiser fazer um comentário, seja ele de crítica ou não, fique à vontade, pode fazer. Nos siga nesse canal para que você possa acompanhar todas as semanas o vídeo que coloco aí novo. Quer uma explicação um pouco mais detalhada de alguma passagem da Bíblia? Deixe o seu comentário. Está aparecendo aí a rede social para vocês aí. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.